O crescente avanço das novas tecnologias tem provocado cada vez mais calorosas discussões entre os principais membros da comunidade científica internacional. Entre os principais tópicos estão a revolução gerada pelos computadores quânticos, os desafios relacionados à inovação aplicada aos conflitos, além, é claro, da ascensão da inteligência artificial e de todos os benefícios e perigos que isso acarretará para a humanidade. Entre os principais expoentes destes debates está o físico e escritor norte-americano Michio Kaku, um renomado profissional que se destacou no campo da física teórica, mas acabou se tornando um dos maiores divulgadores científicos da atualidade. Recentemente, Kaku compartilhou em uma entrevista as suas melhores previsões para os próximos anos, apontando para um cenário próspero, mas desafiador, que exigirá a soma de todos os nossos esforços para evitar que o pior aconteça com a humanidade. Michio nos mostra como a era quântica poderá erradicar problemas crônicos como nossas doenças mais graves, entre elas o câncer, Alzheimer e Parkinson, e ajudar a resolver os obstáculos inerentes a todas as civilizações, como alimentar e abrigar uma população que cresce em ritmo exponencial. O futuro do visionário é promissor, mas ele também precisa ser realista, então fique conosco para conhecer os principais desafios que a humanidade precisará enfrentar nos próximos anos. A maior parte das ideias que veremos aqui foram divulgadas em um livro publicado pelo físico há pouco tempo, intitulado Supremacia Quântica. Mas, como comentamos, recentemente ele concedeu uma entrevista a um grande canal de comunicação internacional para explicá-las melhor, a fim de que a maioria das pessoas entendam suas preocupações e possam aproveitar as potencialidades que o futuro nos reserva. Ele ressalta que essa capacidade de prever ou se preocupar com o futuro é algo eminentemente humano. Isso pode parecer óbvio para nós, mas há coisas muito mais complexas por trás desta simples afirmação. O físico concorda com a teoria do cérebro trino, que foi proposta pelo neurocientista Paul MacLean no final da década de 1960. Segundo ela, nosso crânio não teria mais apenas um cérebro, e sim 3. Calma, isso não significa que nós temos literalmente 3 cérebros, mas sim que nosso sistema encefálico evoluiu em 3 etapas, e por isso desenvolveu 3 características principais. O primeiro cérebro, ou a primeira fase, é o reptiliano. Trata-se da parte mais anterior, primitiva, responsável pelo agir. O segundo é o mamífero, ou primata, responsável pelas sensações e pela socialização básica dos animais. O terceiro, e mais evoluído, é o neocórtex, que nos permite pensar e planejar ações, algo que é exclusivo do ser humano. Por isso, Michio Kaku o apelida carinhosamente de máquina do tempo. É claro que o físico não está querendo dizer que, se você se concentrar bem, poderá viajar para outro lugar na linha do tempo, pelo menos não de forma literal. Para ele, a capacidade de planejamento é o que mais nos aproxima de ver o futuro ou mesmo de nos transportar para ele. Inclusive, ele defende que esta deveria ser a verdadeira medida da nossa inteligência e não a capacidade de decorar ou saber mais coisas. Planejar é saber para onde ir. É desenvolver estratégias, evitar o perigo, conquistar benefícios, melhorias. Um bom planejamento pode ser a diferença entre a vitória ou a derrota em um conflito, entre o sucesso ou o fracasso de um empreendimento, entre a salvação ou condenação da humanidade. Sabendo disso, os entrevistadores perguntaram para o físico quais seriam as maiores descobertas nos próximos 100 anos. O autor não hesitou em afirmar que o futuro e todas as suas descobertas passa pela mecânica quântica, mais especificamente pelos computadores quânticos. Ele lembra que nossos computadores atuais usam processadores digitais, isto é, se baseiam em cálculos e processamentos feitos a partir de um código binário que possui apenas 2 informações, 0 ou 1, ligado ou desligado, assim por diante. Esse sistema é incrível. É só olhar em volta para perceber o quanto evoluímos no mundo digital. O fato de você estar vendo esse vídeo pelo seu computador, celular ou televisão já é a prova disso.
No entanto, o físico nos recorda que a natureza não é tão simples a ponto de ser decodificada por códigos binários, de zeros e uns. Pelo contrário, ela é dinâmica, repleta de átomos, elétrons, fótons. Essa é a linguagem do universo, tanto para as pequenas coisas, como o nosso DNA, quanto para as grandes, as estrelas, galáxias ou a origem do universo. Os computadores quânticos serão capazes de realizar processos muito mais complexos e em questões de segundos, algo que um computador de última geração levaria milhares de anos para fazer. Esta é a supremacia quântica, conceito que dá nome ao livro recém-lançado de Michio Kaku. Tudo isso porque esta tecnologia do futuro é baseada nos princípios da mecânica quântica, que são mais dinâmicos e completos do que os digitais, mais parecidos com a natureza e com a realidade do universo. Os dados de um computador quântico não são apenas zeros ou uns, são zeros e uns ao mesmo tempo, seguindo o princípio da superposição quântica. Falando assim, pode até parecer uma diferença irrisória, mas acredite, isso irá revolucionar a humanidade em todos os seus aspectos. Na medicina, por exemplo, o físico aponta que atualmente grande parte dos tratamentos médicos são baseados em estratégias de tentativa e erro. Se o remédio funcionar, ótimo. Se der errado, tentamos outro. Aliás, a própria descoberta de muitos medicamentos se deu assim, por acidente, como foi o caso da penicilina, um dos antibióticos mais populares do mundo. Com a aplicação da teoria quântica, manipulada por estes novos supercomputadores, poderemos ver e analisar as moléculas individualmente, entender como seus átomos funcionam e criar um medicamento do zero, perfeito para tratar até as condições mais específicas e, claro, eliminando ao máximo os efeitos adversos. Incrível, né? Além disso, poderemos prever e tratar doenças graves muito antes de elas atingirem os pacientes, como o caso do câncer, Alzheimer, Parkinson. Atualmente já existem exames laboratoriais, principalmente os genéticos, que conseguem prever esses acometimentos com um certo nível de precisão. Mas essas técnicas serão muito mais eficientes, rápidas, seguras e popularizadas com a chegada dos computadores quânticos. Michio Kaku chega a afirmar que em determinado momento a palavra tumor desaparecerá da nossa linguagem. É um feito e tanto, né não? Outra questão abordada pelo físico é a revolução na transmissão da informação. Ele faz uma afirmação ousada, a de que a internet se tornará algo obsoleto no futuro. Isto é algo difícil de visualizar, né não? Sobretudo para nós, que acompanhamos a revolução que a internet provocou em nossa realidade e na vida das pessoas. Mas isso não é suficiente para o futuro de Michio Kaku. O autor infere que a internet não deixará de existir, mas que será reformulada, revolucionada. O meio digital, como ele defende, é muito lento, muito cru. Ele não será suficiente para transmitir todas as informações que os computadores quânticos serão capazes de produzir. Por isso, no futuro, devemos esperar o advento de uma internet quântica, que muito provavelmente se fundirá com nossos cérebros através de chips ou outros dispositivos, que inclusive já estão sendo testados atualmente. O físico já previu até mesmo o nome desta nova tecnologia, BrainNet, um jogo entre as palavras cérebro, brain em inglês e internet. Segundo ele, nossos pensamentos irão circular pelo mundo através desta nova rede. Será uma revolução na comunicação como nunca antes vista na história da humanidade. Mas talvez leve um tempo até que possamos chegar até lá. E para que isso seja viável, será preciso desvendar a fiação interna de nosso cérebro. Entender como funcionam as sinapses e as interconexões entre nossos neurônios, que passam dos 100 bilhões. Faremos algo semelhante ao que é realizado pelo projeto Genoma, que busca mapear nosso DNA, mas para isso, precisaremos de algo muito mais avançado, assim como os computadores quânticos. Contudo, apesar de todas as potencialidades dessa nova tecnologia, não podemos ignorar seus riscos, especialmente aqueles ligados ao avanço da inteligência artificial. Afinal de contas, já é difícil lidar com estes problemas na era digital, considerando os ataques hackers e a difusão de informações falsas em massa, as famigeradas fake news.
Agora, imagine tudo isso amplificado por um supercomputador quântico e pela implantação de chips nos cérebros humanos. Segundo Michio Kaku, a inteligência artificial representa dois grandes perigos para o nosso futuro. O primeiro, mais imediato, está relacionado à utilização em armas. Uma possível automatização de ataques usando, por exemplo, o reconhecimento facial através de câmeras ou drones é bastante perigoso. Sobretudo porque esta tecnologia ainda é incipiente e repleta de falhas. A segunda é ainda mais perigosa e famosa, mas está em um futuro mais distante. A maioria de nós teme uma possível revolução das máquinas. Um momento em que os robôs e os dispositivos que usam a inteligência artificial poderão se tornar inteligentes demais e se revoltar contra nós. Mas o físico ressalta que, apesar de ser uma preocupação futura, as medidas para evitá-la precisam ser tomadas desde já, como o desenvolvimento de chips especiais que impeçam que isso aconteça, desligando instantaneamente qualquer dispositivo que desenvolva comportamentos ou pensamentos potencialmente perigosos. Em relação aos empregos, será que eles estarão ameaçados no futuro? Ele defende que não, mas que com certeza eles serão reformulados. Ele cita o exemplo dos ferreiros. Com o advento dos carros, as pessoas deixaram de usar o cavalo como principal meio de transporte. Por isso, as pessoas que fabricavam ferraduras perderam seu emprego. No entanto, muitos outros foram criados, como os mecânicos e técnicos industriais que despontaram com a nova demanda. Para o autor, existem 3 classes de emprego que jamais serão substituídas por máquinas: o reparo e a manutenção de coisas que exigem análise de padrões complexos, como encanadores, jardineiros, coletores. Empregos que tratam de relações pessoais, professores, psicólogos, e trabalhos que exigem o bom senso, como advogados, juristas e afins, que precisam compreender a essência da natureza humana. Por fim, ele aponta que existe basicamente um problema que o futuro e a mecânica quântica não poderão resolver: a promoção da paz e da colaboração entre as nações, a universalização da humanidade enquanto uma espécie que mais se ajuda do que se envolve em disputas. Este é um grande, se não o nosso maior desafio. De nada adiantaria estabelecer um sistema de comunicação por telepatia, eliminar o câncer e outras doenças, se, ao fim e ao cabo, nós nos destruíssemos através das guerras. O físico reconhece que a natureza humana é guiada pela seleção natural e que isso poderia implicar em ferir o outro para garantir a minha existência. No entanto, nos dias de hoje, nossas disputas estão muito mais ligadas ao poder, à inveja, à ganância, do que à garantia de nossa subsistência. Concorda? Que nós também possamos evoluir junto com as máquinas e as novas tecnologias. E que possamos presenciar as belezas que o futuro nos reserva. Até a próxima.